Boa noite, Toque do Céu, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta. Nós estamos numa série incrível chamada Em Construção. E dando continuidade a essa série, eu queria me apresentar, eu me chamo Emanuela, faço parte dessa igreja, sou líder de uma das nuvens que são os nossos pequenos grupos, a nuvem Adoradores. Então você precisa fazer parte da nuvem, quero te encorajar a estar em uma nuvem. Nós estamos nas nuvens, esteja você também nas nuvens. Nós literalmente estamos em construção. A nossa igreja, o nosso templo, a nossa casa está sendo construída, literalmente. E você faz parte disso. De antemão, eu já quero te agradecer. Muito obrigado por você ser um colaborador assim, desse projeto de Deus, que é a Toque do Céu Church. Muito obrigada. E assim, quando nós falamos em construção, vem algumas coisas na minha cabeça, me remete a algumas coisas. Por mais que nós não tenhamos conhecimento de construção em si, propriamente dito, tem algumas coisas que nos remetem à construção. Quando a gente ouve em construção, a gente lembra em tijolo, em alicerce, em telhas, a gente lembra de vigas, a gente lembra de projeto. Por menor que seja a construção, por mais simples que seja a construção, vai sempre ter um projeto. Mesmo que seja um projetozinho rascunhado daquele teu sonho, sabe? De arrumar a tua casa, você vai desenhar lá um quartinho, um banheiro, mesmo que seja simples. Ou projetos grandiosos, né? Feitos por especialistas, arquitetos e engenheiros. Vai sempre ter um projeto. E o que vai materializar esse projeto é a construção, é a obra em si. E nós somos o projeto de Deus. Eu venho aqui te dizer essa noite que nós somos um projeto de Deus e nós, como projeto, nós estamos em constante processo de construção. Não por nós, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Nós estamos em constante processo de construção. E o subtema dessa mensagem essa noite é construindo um relacionamento com Deus. Estamos em obras, construindo um relacionamento com Deus. E construir um relacionamento com Deus requer intimidade com Ele. Requer, de repente, renúncia, requer tempo, requer doação, requer disponibilidade. E quando nós conhecemos, nos dispomos a conhecer o Senhor, nós nos conhecemos, eu acredito. Porque a melhor forma de nós nos conhecermos é através da palavra e de quem nos criou. E esse relacionamento com Ele nos traz essa perspectiva de nos conhecer, conhecer a nossa identidade. E na busca da intimidade com Deus e nos relacionar com Ele, nós estamos buscando conhecimento, essa é a nossa parte. Buscar um relacionamento com Ele, buscar intimidade com Ele. E a parte dele, em contrapartida à nossa busca, é apresentar o poder dele através das nossas vidas. E a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos inúmeros, diversos personagens que estiveram sempre nesse processo de construção. Mas um que fala muito forte ao meu coração, que a história toda dele fala isso, sobre construção, estar em construção, e fala também sobre relacionamento com Deus, é Davi. Davi foi um cara, uma história linda, um rei em ascensão e um rei em construção, mas principalmente um homem em construção. Do pasto ao reinado, Davi esteve em constante construção. E aí nós também, somos essas pessoas que nós estamos em processo de construção dia após dia. Deus vai amassando aqui, fazendo acolá, moldando ali. E nesse processo de nos construir, o Senhor vai deixando as digitais dele em nós. Nós vamos conhecer um pouquinho agora essa história de Davi, que começa lá em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 conta que Saul, que era rei então de Israel, ele foi rejeitado por Deus. E Deus ordena que Samuel, o profeta na época, ele levantasse um outro rei. Que ele fosse, e muito bem direcionado, que ele fosse até Belém, que fosse a casa de Jessé e escolhesse dentre os filhos de Jessé aquele que seria o sucessor de Saul. E assim Samuel fez. Quando chegou na casa de Jessé, Jessé foi apresentar os filhos, começando pelo primogênito. E aí você guarda esse nome, o nome do primogênito, que a gente vai voltar para essa história, a gente vai voltar para ele e vai falar desse personagem mais um pouquinho lá na frente. O primogênito dele chamava-se Eliabe. Samuel, quando viu Eliabe, ele imaginou: eis o próximo rei. Ele tem porte de rei, ele tem porte de guerreiro. Então, eu acredito que esse vai ser o rei que Deus vai mandar ungir. Mas não. O que Deus disse? Nananina. E esse nananina fica por minha conta. Não diz isso na Bíblia. Diz que o Senhor rejeitou Eliabe. O Senhor disse para Samuel: o homem vê a aparência,
Eu vejo o coração. E o coração de Eliabe tinha sido rejeitado naquele momento. E aí passam os outros irmãos. O segundo filho, o terceiro filho, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e um após o outro, o Senhor o rejeitou. Eu fico imaginando, naquele cenário, naquele contexto, Samuel dizendo, será que eu perdi alguma coisa? Né? Os filhos já estão aqui, já foram apresentados. Será que eu não consegui identificar, perceber a voz do Senhor na escolha? Será que está acontecendo alguma coisa? Aí ele se vira para Jessé e pergunta o seguinte, acabaram-se os filhos? Não tem mais filho? Aí Jessé diz o seguinte, tem sim. Tem o caçula, ele está no pasto. E era Davi. E Samuel pede para que Jessé chame-o até eles e Davi vem. E assim que Jessé vê Davi, o Senhor avisa para Samuel, é esse, unjam. E algo que eu já aprendo de início, de cara nessa história, é que assim, o Senhor promove os escolhidos e os improváveis. Davi era esse tipo de pessoa, excluído do pai, porque ele não foi sequer lembrado, e ele era, sim, um improvável. Mas não é qualquer pessoa, todos os excluídos o Senhor vai promover? Não, eu acredito que o Senhor vai promover aqueles que o Senhor já conhece, já sabe que estão dispostos a dar louvor ao nome dele, e essa pessoa era Davi disposta a dar honra ao nome do Senhor. E assim, o próximo capítulo, que é o capítulo 17, conta a história, uma história muito conhecida por todos nós, aquele duelo de Davi contra Golias. E nessa história tem alguns pontos, alguns tópicos, alguns ensinamentos que eu aprendo sobre relacionamento com Deus, sobre a importância de se construir um relacionamento com Deus. O primeiro deles é que relacionamento com Deus nos dá a revelação da nossa própria identidade. Durante aquela guerra entre os filisteus e os israelitas, tinha 3 dos filhos de Jessé lá. Eliabe, que eu falei agora há pouco, estava lá e os outros 2 irmãos estavam também nessa guerra. Lá tinha um gigante chamado Golias, um grande guerreiro do exército filisteu, de quase 3 metros de altura, e ele todos os dias ele desdenhava dos servos de Saul. Todos os dias ele pedia para que se levantasse alguém do exército israelita para lutar com ele. A proposta de Golias era o seguinte, duelem comigo e aquele que vencer a batalha, o exército perdedor, será considerado escravo do povo vencedor. Saul tinha medo disso. Todos os membros do exército de Saul tinham medo de Golias. E ninguém se habilitou a guerrear contra o gigante. Ninguém. E aí, Jessé, em busca de notícia dos outros irmãos, desses 3 que estavam lá, irmãos de Davi, que estavam em guerra, ele envia Davi. Filho, vai para o fronte de batalha, leva suprimentos e traz notícias dos teus irmãos. Eu preciso saber como eles estão. E assim Davi o fez. Davi deixou o seu rebanho lá e muito cedo ele foi para o fronte de batalha. Quando ele chegou lá no fronte de batalha, ele viu aquela cena, a cena que eu descrevi agora há pouco, de Golias. Golias batendo no peito e dizendo, ó, eu estou aqui, quem quer guerrear comigo? E aquilo incomodou Davi. Incomodou Davi porque ele imaginou, viu, testemunhou que não tinha ninguém lá que pudesse enfrentar Golias. E aquilo mexeu com ele, aquilo o incomodou. E ele conversando com os soldados, ele foi tentar entender melhor a história, porque ele não estava ali, ele não vivenciava a guerra, ele foi ali para cumprir uma tarefa que o pai tinha ordenado que ele cumprisse. Ele foi conversar com os soldados para entender o que estava acontecendo e os soldados contaram para ele o que Golias estava fazendo dia após dia. Eles disseram, inclusive, que o rei Saul queria que a pessoa que se levantasse para guerrear com Golias, essa pessoa, ele teria isenção de impostos, ele casaria com uma de suas filhas, essa pessoa teria grandes riquezas, mas ninguém se apresentou, ninguém se habilitou. E aí vem Eliabe. Eliabe vê Davi conversando com os soldados e assim, de forma muito hostil, ele recebe Davi. Ele diz o seguinte, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau.
você veio só para ver a batalha. Muito hostil, né? Eu fico me perguntando, quando eu li, eu fiquei me perguntando por que Eliabe foi tão hostil com Davi. E aí eu me lembrei, nessa época, Davi já tinha sido ungido rei. Eliabe, eu acredito que imaginava que ele teria sim essa possibilidade, ele teria sim essa condição, mas o Senhor levantou uma outra pessoa. Provavelmente movida por ira, movida por inveja, ele foi totalmente hostil com Davi. Até movido por medo, né, de Golias, eu acredito, porque o medo nos faz tratar as pessoas com hostilidade. O medo, ele consegue aflorar aquilo que a gente tem de negativo, de ruim. E ele trata Davi de uma forma muito mal. E é preciso a gente entender que naquela cultura, naquela época, o irmão mais velho, ele era o cara. Ele era realmente alguém importante, porque ele ia suceder o pai em tudo. Ele era o querido dos irmãos, ele era o espelho para os irmãos, o que ele falava tinha valor, o que ele falava era respeitado pelas pessoas, e aquelas palavras de depreciação, elas podiam paralisar Davi. Elas podiam realmente causar um efeito totalmente contrário. Chamo ele de presunçoso e coração mau. E nós, a exemplo de Davi, quantas pessoas têm se levantado como Eliabes na nossa vida? Que têm falado palavras que têm deturpado a nossa imagem, que têm maculado a nossa identidade, que têm nos aprisionado e nos acorrentado. E o inimigo, ele não vai usar pessoas de fora, de longe, pessoas distantes de nós para fazer isso. Ele vai usar nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos amigos, esposos. Vai usar de repente um líder religioso, uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Ele vai usar as pessoas perto de você, porque não é sobre apenas as palavras lançadas, é sobre quem está lançando essas palavras. E Eliabe podia, de repente, aquelas palavras, Eliabe podia paralisar Davi. Mas eu quero que você entenda o seguinte, as palavras, elas não determinam quem nós somos. Quem determina quem nós somos e o que nós somos é a palavra de Deus. É o autor, é aquele que nos criou, que diz quem nós somos. E a pergunta é, o que Davi fez com aquilo, com aquela hostilidade, com a forma como Eliabe o recebeu? Nada. Davi não fez nada. Davi apenas perguntou, e eu, o que estou fazendo? O que eu fiz agora? Eu não posso nem conversar? E a palavra diz que Davi saiu, se virou e saiu e continuou a conversar com os outros soldados. Então aquelas palavras não surtiram efeito nenhum em Davi. Por quê? Porque Davi sabia quem ele era. Porque Davi se relacionava com Deus, ele sabia exatamente quem ele era. Ele já era ungido rei, embora ele não sabia qual era o processo, como seria esse transcorrer até ele ascender ao trono, mas ele já sabia que ele era rei. Ele já sabia que ele era o escolhido. Então ele teria que se comportar como tal. Aquilo que Eliabe falou para ele não foi algo que mexeu com o coração dele, porque ele sabia exatamente quem ele era. Davi sabia que estava sendo moldado pelo oleiro. E era o Senhor que forjava a sua identidade. E nos relacionar com Deus nos faz conhecer o propósito pelo qual nós nascemos. Um outro ponto que nós aprendemos com essa história é que o relacionamento com Deus nos leva a ter experiência com Deus. Saul ficou sabendo de toda aquela movimentação causada pela chegada do Davi, pela indignação do Davi, pela forma como ele se portou, pela forma como ele viu a afronta de Golias. E ele mandou chamar Davi, traz esse menino para cá, quero conversar com ele. E quando ele chegou lá para conversar com o rei Saul, Saul viu Davi e Davi se posicionou. Davi disse, eu vou pelejar contra esse gigante, eu vou pelejar contra esse guerreiro, eu vou pelejar contra Golias. E Saul ficou, né? Como assim? Você, meu filho, esse guerreiro, ele é um guerreiro forte, ele é um guerreiro alto. Você é um moço de bons olhos, um moço ruivo. Você não tem condição de pelejar contra esse guerreiro. E aí fala a Bíblia
que Davi foi argumentar. Ei, rei, tem algo ao meu respeito que você não sabe. Eu tenho experiência com Deus. E Davi conta, quando aparece um leão ou um urso, ele contando que tomava conta das ovelhas do pai, e aí ele disse que quando aparece um leão e um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul falou: vá e que o Senhor esteja com você. O que Davi quis dizer é que ele tinha experiência com Deus. Ele sabia o que Deus podia fazer, porque Deus já tinha feito na vida dele. Então ele tinha experiência com Deus e o relacionamento com Deus constrói isso conosco, constrói isso para nós, constrói a experiência com Deus. E a minha pergunta é, que tipo de experiência você tem tido com Deus? Quais são as experiências que você tem tido com Deus? As experiências de outros, as experiências de terceiros, elas nos encorajam por um determinado período ou por uma circunstância específica ou por determinado tempo, por um tempo determinado, mas as nossas próprias experiências com Deus são elas que nos sustentam. E as experiências de Davi vieram porque ele se relacionava com Deus. E aí o que acontece? Davi disse, eu vou. Davi, ele estava pensando que ele tinha ido para o fronte para cumprir apenas um serviço para o pai, deixar suprimento para os irmãos e pegar a notícia. Mas para Deus, ele estava levantando um homem para vencer uma batalha. O terceiro ponto que eu aprendo com essa história é que relacionamento com Deus nos faz ter a percepção de que Ele já nos habilitou com o que nós precisamos para vencer as nossas batalhas. Diante do anúncio de Davi de que ele guerrearia contra Golias, Saul foi vesti-lo com a sua armadura. Colocou a armadura, deu as suas armas, mas aquela armadura ela não coube em Davi. Davi não conseguia se mexer, porque aquela armadura era do tamanho, era proporcional para o rei Saul. Não era a armadura do Davi, era do rei Saul. Aquilo não vestia Davi. Davi disse, não, tira. Eu vou usar as minhas próprias ferramentas, aquilo que o Senhor já me equipou. Ele pega cajado, ele pega pedra, ele pega a atiradeira, a nossa baladeira no cearês, e ele coloca tudo dentro da bolsa dele de pastor, e ele vai em direção a Golias. E aí, Golias, quando vê Davi com aquelas armas, que na verdade não eram armas, eram instrumentos de pastoreio, ele desdenhou. Diz o seguinte, a palavra de Deus, você vem comigo, por acaso sou eu cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Isso, palavra de Golias. E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um rei em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrotou o filisteu e o matou. Finalmente, Golias estava no chão.
pelo poder da espada, não, pelo poder de Deus, usando uma pedra. Davi era um cara que o relacionamento com Deus proporcionou inúmeras coisas, proporcionou essa vitória, proporcionou experiências com Deus, proporcionou intimidade com Deus, ao ponto de a identidade dele ser forjada naquilo que o Senhor dizia a respeito dele. E se você me perguntar, Manu, o que é que eu faço para me relacionar com Deus? O que é que eu faço para buscar essa experiência com Deus? Eu te digo, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa ponte, é esse canal entre nós e Deus. O que você precisa fazer é confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Fazer essa oração junto comigo. Ou também, se fizer muito sentido tudo aquilo que foi dito, se você de repente se afastou dos caminhos do Senhor, se você por algum motivo está distante dele e quer retornar, essa oração também é para ti. Eu digo Deus te ama, está com saudade de ti e Ele quer te moldar exatamente de acordo com o que a palavra dele diz. Eu digo 2, Ele tem uma nova perspectiva, uma nova história para reescrever. E 3, você está em construção. E Deus sabe a sua vulnerabilidade, Deus te conhece, Deus te chama e ao final Ele vai te usar para honra do nome dEle. Se você realmente quer aceitar Jesus, ora comigo. Deus, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Reescreve a minha história, muda a minha perspectiva. Firma minha identidade, Senhor, em Ti, naquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Eu recebo hoje o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me ajuda a optar por Jesus todos os dias da minha vida. Amém, amém. Muito feliz com a sua decisão. Eu quero te pedir para você colocar aí no chat, se você aceitou Jesus ou se você voltou para os caminhos do Senhor, eu quero que você coloque aí no chat, eu aceitei, eu voltei, eu fiz essa oração, porque você é importante para nós e através desse seu comentário a gente vai entrar em contato com você para te acompanhar nesses próximos passos. Fica com Deus, um excelente resto de semana e nós nos encontramos domingo na igreja, no nosso culto às 18h30. Fica na paz, Deus abençoe!